viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E chegamos ao episódio 100 do Mediunidade em Foco. Um novo ano, 100 episódios para nós estudarmos e que coisa interessante. Aqui no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai fazer umas perguntas interessantes para os espíritos e recebeu uma resposta de verdadeiros educadores de almas. E o Emmanuel pega essa resposta e coloca aqui no Seara dos Médiuns para conversar com a gente sobre os preconceitos e como os espíritos desencarnados, os verdadeiros instrutores da humanidade, eles não atacam os nossos preconceitos de frente. Eles vão pelas frestinhas, trabalhando a informação essencial, a informação que é mais importante, e aí deixando que nós mesmos percebamos assim, mas essa prática anterior, mas esse conceito antigo que eu tinha não está muito legal. E aí nós mesmos é que vamos mudar de ideia. E é tão bacana que seja assim, porque isso é o cuidado que os educadores têm, principalmente no caso da educação de almas, quando nós lidamos com ideias preconcebidas, com pessoas que têm ideias muito arraigadas sobre determinadas coisas, não ataquemos as ideias delas. Apresentemos as nossas, apresentemos a doutrina, mostremos o quanto é bom esse conhecimento que já chegou para nós. E elas vão escolher, no tempo delas, realizar isso. Mas, como eu estava dizendo, foi aqui no dia 15 de agosto de 1960 que o Emmanuel escreveu o capítulo 59 do Seara dos Médiuns, que ele intitulou só Revelações e Preconceitos. Não é interessante? Porque assim, as revelações são os espíritos que a gente está pensando que estão fazendo. Mas e os preconceitos de onde é que vem? Aí vem da pergunta que o Kardec faz aos espíritos aqui no item 301. Já lá longe, lá no capítulo 27 da segunda parte do Livro dos Médiuns, ele vai fazer uma série de perguntas para os espíritos e recebe essa resposta que é especialíssima e que nos orienta. Meu amigo, minha amiga, se você encontrar alguém que está numa outra religião, que tem outras ideias até sobre o intercâmbio mediúnico, sobre a prática mediúnica, mas ela está caminhando para o bem, ela está satisfeita, ela não está fazendo mal para ninguém, não mexe com as ideias que essas pessoas têm. Não tenta dissuadi-las de que elas estão erradas, de que elas têm que parar de fazer aquilo, né? Porque muitas vezes elas vão se tornar mais resistentes. E é exatamente isso que Kardec aprende. Por isso, o professor Rivaio, quando já Allan Kardec não impunha a doutrina a ninguém, mas ele mesmo e todos aqueles da Sociedade de Paris, e como deve acontecer conosco, uma vez conscientizados dessas ideias, conscientizados desses princípios, abriu mão dos preconceitos. Abriremos mão dos preconceitos, das ideias equivocadas, porque o que vale é o essencial. O que vale é o espírito, e não a letra, e não a exterioridade. E tem muita gente que tem um monte de ideias simplesinhas, que nós até poderíamos dizer simplórias, sobre o relacionamento com o mundo espiritual, sobre a prática mediúnica, mas que estão fazendo tanto bem, que estão anos adiante de nós no processo evolutivo. E muitas vezes, aqueles de nós arraigadíssimos, a fidelidade doutrinária, que a gente acaba criando, é um mito disso, né? Deixamos de progredir, deixamos de crescer. Mas vamos com Kardec e depois vamos com Emmanuel, porque a ideia aqui é a gente aprender bastante, aprender bem, não é verdade? Então olha só como é que os espíritos respondem lá na questão 3 do item 301 do Livro dos Médiuns, a pergunta que Kardec faz. E que pergunta boa, olha só. Com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Aqui a gente pode até fazer uma pausa para discutir a pergunta. Porque olha só, parece estranho isso que Kardec está perguntando. Quer dizer, o espírito, por exemplo, Santo Agostinho, vai num lugar e ele fala de reencarnação, fala a respeito da imortalidade, de quem foi rico pode nascer pobre e tudo mais. Aí aparece mesmo espírito numa outra comunidade, um pouquinho mais arraigada a essa ideia aristocrática, e ele não fala de reencarnação. Então,
parece que os espíritos estão vira-casaca, né? Vão seguindo mais ou menos ali a ideia dos outros. Mas não é isso não. Olha a resposta. Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, eu grifei o ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentamos abundar nas ideias, nas suas ideias, é para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. É interessante isso. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco à verdade. E aí a gente olha para os dois slides e entende a estratégia dos espíritos educadores. Não adianta você atacar os preconceitos. É importante vir aos pouquinhos, comendo pelas beiradas os preconceitos. E isso vai ter que ser feito conosco também, porque de vez em quando nós é que temos os preconceitos. Nós ainda estamos arraigados. Tem gente que adora aquela medalhinha, que ama aquela estatuetazinha que tem em casa. Calma! Só vai se desprender disso quando já tiver amadurecido o suficiente. Por enquanto, continue acreditando na medalhinha, na estatuetazinha, no altarzinho. Não vai ter problema nenhum. Continue acendendo a vela que estiver acendendo. Cada um desses que ainda crê desse jeito, com a inocência ou até com a boa fé de uma crença sincera, está fazendo com que aquele objeto sirva de catalisador para os bons pensamentos chegarem onde devem chegar. Então, no fundo, e a gente aprende isso lá no Livro dos Espíritos, até esses objetos e amuletos podem servir para nós de uma ponte para o contato com o mundo espiritual superior, se nós tivermos uma fé sincera, se nós tivermos uma fé legítima. Então, mesmo quando a ideia é falsa, lá no slide de cima, os espíritos não saem dando marretada. Aí a gente vê alguns espíritas mais exaltados dando marretada nos outros. Porque aquela fulana acende vela, porque aquele beltrano bota o colar, porque aquela fulana bota a roupa. Tá tudo errado. Aí essas pessoas não se aproximam. Elas começam a achar que nós estamos atacando a elas e não aos preconceitos. A fé que elas têm e não a forma como elas manifestam essa fé. E não deve ser desse jeito. E aí o amigo espiritual ainda vai insistir ali, ó, não se deve atacar os preconceitos. É a melhor maneira de não ser ouvido, porque a pessoa fecha os ouvidos. Eu não quero saber. Você não acredita como eu, você não dá fé ao meu amuleto, a minha imagenzinha da santa, do santo fulano de tal, então não quero nem ouvir esse negócio de espiritismo que você tem para me contar. E perdemos a chance de levar, como ele diz ali em cima, pouco a pouco, a verdade às criaturas, fazer com que elas vão se despindo do preconceito. O preconceito é igual aquelas roupas do século XIX. São tantas camadas que a gente tem que ir se despindo devagarinho. Não dá para arrancar tudo. Né? Preconceito é aquele monte de pano que estava lá vestindo as pessoas no século XIX. Então tira uma camada aqui, tira um casaquinho ali, tira uma cirola lá e vai a gente tirando os preconceitos, se despindo dos preconceitos. Mas vejam vocês, nem os amigos espirituais, nem os benfeitores espirituais saem por aí dando marretada nas crenças dos outros. Por que alguns de nós vão fazer isso? É aí que entra o Emmanuel pedindo respeito e explicando por que é importante respeitar. Aqui, os espíritos só informaram que isso é uma estratégia pedagógica deles. Agora o Emmanuel vem chamar a nossa atenção. Qual é a nossa atitude diante dos preconceitos dos outros, diante das ideias que às vezes nós achamos equivocadas, mas que para eles e para elas ainda funcionam como ligação com o mundo espiritual. Ainda funcionam como uma ponte para se chegar a Deus. Então deixe quieto. Olha só o que o Emmanuel vai dizer para nós. Inquires muita vez por que motivo os instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões. Junto desse ou daquele povo, falam da reencarnação com veemência, enquanto que junto de outros parecem ignorá-la.
Aqui relacionam as graves consequências do suicídio e adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada ainda em certos agrupamentos raciais como ponto de honra. Em muitos lugares, prestigiam as observações do fenômeno, e em outros, destacam os merecimentos da escola. Ou seja, a mesma questão que Kardec levantou lá no Livro dos Médiuns, o Emmanuel levanta aqui. Os espíritos estão virando casaca? Estão falando para poder granjear público ou estão sendo educadores? Essa é a questão. Se eles silenciam para um determinado grupo, é porque aquele grupo ainda não está apto para ouvir aquela verdade. Olha ali aquela questão a respeito da reencarnação. A gente não tinha comentado antes. Imagina você chegar lá para aqueles aristocratas que acham que tem sangue azul e dizer assim, olha, vou dizer na próxima encarnação vai nascer escravo. Isso no século XIX. Você na próxima encarnação pode nascer escravo, ou você já foi escravo. Aquela criatura não vai aceitar nenhuma ideia a mais a partir dali. Então, deixe eles aprenderem sobre o bem, sobre Jesus, sobre a caridade. Depois fala de reencarnação. Aqui tem umas questões interessantes que são culturais. Havia povos, e ainda há até hoje, que a vergonha dava autorização para fazer ou para praticar o suicídio, porque era melhor se matar do que passar vergonha. Você imagina os espíritos falando a respeito das dificuldades, das dores, do quanto que o suicídio poderia causar dificuldades para essas pessoas que acham que estão sendo corajosas, que acham que estão sendo honradas? Elas não vão querer ouvir nenhuma outra coisa. Então o que eles fazem lá? Em vez de descer a marreta no suicídio, eles exaltam o valor da vida, eles exaltam o valor da coragem para enfrentar as próprias imperfeições e enfrentar as consequências dos próprios erros. E aos pouquinhos, aquele que pensava que suicídio era uma coragem, começa a pensar de verdade que é uma covardia, que é querer fugir das consequências dos erros que cometeu. Então é muito importante que a gente fique bastante atento. E aí, em alguns lugares você não tem acesso aos livros, à cultura e tudo mais. Então, vai aprendendo aí pelo fenômeno. Em outros, não, peraí, vocês têm que aprender primeiro a teoria, para depois seguir para a prática, dependendo do público, dependendo do grupo para quem a gente fala, para quem a gente está querendo ensinar. E é aí que o Emmanuel progride, fazendo uma analogia que eu achei linda, olha só. Entretanto, é preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. É necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesma. Não se administra à criança a alimentação devida ao adulto e não se oferece ao adulto a alimentação artificial da chupeta. Há doentes que pedem soro para se equilibrarem. Há enfermos que exigem a transfusão de sangue para fugirem da inanição. E é interessante aqui o Emmanuel chamando a nossa atenção para dosagem. Os espíritos faziam isso, eles dosavam o ensinamento de acordo com a capacidade de assimilação de quem os ouvia. Aqui o Emmanuel faz analogia com a digestão do corpo físico e a digestão de novos pensamentos, de novas ideias. Então não dá para dar, por exemplo, para uma criança comida de adulto, um bebezinho, por exemplo. Você pega lá um bebezinho de 2 meses e dá um churrascão para ele, não vai dar certo, né? Mas também não adianta você pegar para um adulto e dizer assim, vai tomando esse leitinho aqui. Chupeta, então, nem pensar, né? Porque a gente diz ali que é artificial da chupeta. Mas é necessário, como ele diz, observar a capacidade de cada um. A capacidade gástrica e a capacidade mental. E ainda chama atenção, às vezes é remédio. Para alguns doentes, um remédio mais fraquinho funciona, um analgésico resolve. Para outros, tem que ser um sossega-leão para poder a dor passar. A mesma coisa com relação ao equilíbrio orgânico. Então, se é assim para o corpo físico, também é assim para o nosso alimento mental, para aquilo que nós precisamos aprender. E o Emmanuel, então, vai fazer a gente entrar no nosso lugar, usar a técnica dos educadores de alma, dos espíritos educadores. Por quê? Porque se a gente chegar atropelando, se a gente chegar dando uma retada nos preconceitos dos outros, ninguém vai aprender com a gente. Ninguém vai ouvir nem assimilar. Até porque, para aí, meu amigo, minha amiga, o que é mais importante? Você não se vestir todo de branco para ir para o centro ou você ir para o centro com bons pensamentos?
seja de branco, seja de preto, seja de vermelho. Pois é. Então, no nosso ensino espírita, valorizemos o essencial. A prática do bem, o amor ao próximo, a imortalidade, e não os detalhes, a cor da roupa, a prática tal, o uso de apetrechos, de amuletos, a cor da luz que se acende numa reunião ou que se apaga, está em pé ou está sentado para fazer prece, nada disso é relevante. Isso faz parte dos preconceitos, é verdade, faz parte dos preconceitos. Mas é relevante para o ensino espírita? Não é. Então, mesmo, e aí quando se tratar de mediunidade, então é melhor ainda que a gente vá despindo os nossos preconceitos, mas respeitando os preconceitos dos outros, que as pessoas vão continuar acreditando que entram melhor em sintonia com o seu guia se elas estiverem todas de branco, ou se elas estiverem com determinado colar, ou se estiverem com a medalhinha tal, deixa elas acreditarem assim por enquanto. À medida que elas forem vivendo, praticando, vendo que não faz diferença, o dia que elas não tiverem amuleto, o dia que elas não tiverem com aquela roupa tal e conseguirem a sintonia, elas vão pensar, ué, então não precisa. Aí elas mesmas vão se despir dos preconceitos dela. O que é importante é nós nos despirmos dos nossos. Mas olha o que o Emmanuel chama a atenção. Em toda parte vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmas, reclamando ideias àqueles que as dirigem, à maneira dos fetos que não podem manobrar os órgãos em formação, esperando sustento pela endosmose, no claustro maternal em que se corporificaram. Estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. Vou repetir. Estudemos a posição particular dos companheiros de caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. De novo, a divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais na terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual ao seu tempo. Gente, aí está a receita. O respeito às ideias de cada um. Aprender, entender que, por exemplo, algumas pessoas ainda são imaturas. Ainda precisam de um pastor, de um guia que diga a elas o que fazer. Porque elas sozinhas ainda não aprenderam. Não quer dizer que elas têm que estacionar nesse ponto não, hein, gente? A ideia não é a gente estacionar, porque de vez em quando a gente entende aquilo que o Emmanuel está dizendo ali de uma forma errada. Ah, tem gente que é incapaz de pensar, então deixa eu pensar no lugar dela. Dizer o que ela tem que pensar. Está errado. Na verdade, os bons educadores de almas vão trabalhar para que as criaturas se tornem autônomas no seu próprio pensar. Gente, certa vez eu ouvi uma pessoa muito equivocada ainda dentro do movimento espírita, dizendo que a maioria das pessoas não tem discernimento para entender sobre determinado assunto doutrinário. Então é a gente que tem que decidir por elas mesmas. Está errado! Não é isso que o Emmanuel está dizendo ali. Está dizendo que algumas pessoas ainda não amadureceram e por isso elas não raciocinam por si mesmas. Então elas vão seguindo a ideia dos outros. Tomara que elas encontrem bons guias. Tomara que elas encontrem boas ideias. Mas é como se fosse uma criança que ainda é um bebê lá, um feto dentro da mãe, né, esperando para ser, né, parido. E aí vem a proposta que está aqui nesse slide de baixo. Antes de sair dando informação, antes de sair aplicando o ensino espírita, pense. Vou ver qual é a atitude de cada um, qual é a posição ali intelectual, moral, histórica, de herança de família no sentido de cultura, para depois eu definir qual vai ser a estratégia. Porque a ideia ali é envolver, oferecer a verdade dosada com amor. E mais, a lei divina, Deus, não aprova princípios de violência. Então, dar marretada nos preconceitos dos outros é princípio de violência, é querer violentar a consciência de alguém que ainda acredita naquilo, mesmo que seja uma doutrina equivocada, mesmo que seja uma atitude equivocada. Aos pouquinhos, como os espíritos foram falando aqui, eles vão infiltrando ali a verdade. E faz essa analogia com os pais da terra. Deixa os filhos amadurecerem para que cada um deles chegue ao seu ponto. Então, até aqui, a mensagem do Emmanuel, a mensagem do Espírito Amigo, chama a nossa atenção para que nós não ataquemos os preconceitos dos outros. Respeitemos, informemos, na dose certa, na quantidade certa de informação, mas não nos envolvamos com os preconceitos deles. Agora, quanto a nós? É aí que o Emmanuel vai terminar. Olha que bela frase para terminar e para a gente sair daqui pensando, será que eu ainda não tenho alguns preconceitos para me despir? Contudo,
porque a vida nos traz a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Então, fazer que nem o Chico Xavier falava, as outras pessoas eu dou o direito de elas serem como elas quiserem. A mim, eu imponho o dever de ser melhor a cada dia. Então é a mesma coisa aqui. Né? Outras pessoas podem ter o preconceito que elas tiverem, mas se nós já despertamos, se nós já acordamos para a simplicidade da doutrina espírita, por exemplo, já que a gente está falando aqui do Livro dos Médiuns, vai lá nos itens 62 e 63. Não tem cor de roupa, não tem a roupa da mesa, não tem material junto de nós, não tem pulseira, colar, que faça os espíritos se aproximarem ou se atrasarem. Então, se a gente já conhece isso, por que a medalhinha? Por que a roupa especial? Aí nós é que estamos com os preconceitos. Então, o que o Emmanuel chama a atenção é o seguinte, deixa os outros do jeito que os outros quiserem ser. Eles vão amadurecer com o tempo. Agora, quanto a nós, se nós já amadurecemos, você aí meu amigo, você aí minha amiga, que já até participa de reunião mediúnica, entenda, uma vez que nós mergulhamos no estudo aqui do Livro dos Médiuns, nós temos o dever de não propagar, de não seguir preconceito nenhum. Então, se tem aquela ideia de, hoje é dia de reunião mediúnica, deixa eu botar aquela roupinha mais clarinha, por quê? Tá se iludindo com o quê? Que é a roupa branca de fora que vai te fazer ficar mais puro? Que vai te fazer entrar em contato com os guias? Não é. É o pensamento mais puro que nos faz entrar em contato com os benfeitores espirituais. Então, respeito aos outros, vigilância para conosco. É a melhor maneira de viver e eu espero que as reflexões desse vídeo ajudem você, meu amigo, ajudem você, minha amiga, a se despir das camadas e camadas e camadas de preconceito que nós temos. Até o preconceito de achar que o rótulo de espírita já manda direto para o plano espiritual superior. Não. Pode acontecer que muitos escribas e fariseus, como nós vemos aqui, entrem muito depois no plano espiritual do que os publicanos e as prostitutas, como Jesus havia falado. Então, aquelas pessoas muito simples, simplórias até, mas que fazem um bem legítimo, podem estar elevadas em relação a gente, que fazemos o bem de caso pensado. Fica essa observação, fica essa dica de reflexão e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Acione o sininho para receber as notificações. Pode me deixar um like aí agora, por favor? Se não gostou, pode deixar o dislike também. Mas explica. Me dá uma explicação de por que gostou ou de por que não gostou. Se eu continuo com essa dinâmica, se eu continuo com esse layout, se eu continuo com essa forma de apresentar, você tem que mudar muito. Porque às vezes a gente mesmo fica imaginando que está bom e para aqueles que estão recebendo, não está bom. Se gostou bastante, pega o link e me ajuda a levar essa mensagem de amor mais longe, colocando nas suas redes sociais, mandando para as pessoas conhecidas, para que elas também possam fazer essas reflexões com os benfeitores no Livro dos Médiuns, com o Emmanuel no Seara dos Médiuns, de que os preconceitos dos outros são dos outros. O importante é nós não termos nenhum. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo!